Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, hoje a nossa aula é sobre o Império Romano, tá? Ascensão e queda do Império Romano. Só para a gente lembrar, né, na última aula, nós falamos sobre as ditaduras, os triunviratos, né, que vão levar aos poucos a decadência de Roma, né? Da República Romana, obviamente. Né? Então, é o momento em que nós saímos da República e entramos no Império, que é a terceira fase da história política de Roma. Lembre-se, nós vimos a monarquia, nós vimos a República, agora nós vamos ver o Império Romano. O Império Romano, ele vai ter início quando Octavianus, né, Otávio, ele receberá, né, o título de imperator dos romanos. Lembre-se, ele manterá vivo o Senado, embora o Senado, né, tenha seus poderes bastante reduzidos aí. Agora a concentração de poderes será nas mãos dos imperadores, né? Os imperadores vão deter, né, o poder em Roma e vão se sobrepor ao Senado, né? Embora o Senado continue ainda existindo. Então, o imperador ele detém todos os poderes em suas mãos, né? Então, a decisão final era dele, né? Uma grande centralização política ocorre aí, né? No Império, né? No agora Império Romano. A primeira fase da história do Império Romano chama-se Alto Império. Né? É o momento de ascensão, o auge. Né? Ele começa ali no finalzinho do século I a.C. e se estenderá até o século III. Lembre-se, a gente não usa DC, né? Apenas quando é AC. Né? Então, o Alto Império começa no finalzinho ali do século I a.C., até por isso que a gente nem coloca, né? Coloca século I já depois de Cristo. Tá? E aí nós vamos ver aí no Alto Império uma enorme expansão territorial. Né? A expansão territorial máxima é onde Roma vai conquistar, né? Praticamente todas as terras da Europa Ocidental, grande parte do norte da África, né, o entorno oriental do Mediterrâneo, vai chegar até lá na Bretanha, né, ela espraia-se aí por toda a bacia do Mediterrâneo, chegando até ao que hoje nós chamamos de Grã-Bretanha. Né? Um grande afluxo de riquezas, lembrando que riquezas para Roma, sobretudo terras e escravos. Lembre-se que a terra era extremamente necessário porque ela garantia, né, a manutenção aí, dos preços, né, com o suprimento dos romanos, né, já que a sociedade romana ela vai se expandindo, então vai consumir bastante. Tá? A gente divide, né, o Alto Império e depois a gente vai ver o Baixo Império. E nós temos alguns imperadores que vão se destacar aqui no Alto Império, seja para o bem ou para o mal, como depois a gente também vai ver muitos imperadores se destacando no Baixo Império, seja para o bem, seja para o mal. Notem que não há a menor condição de falarmos dos mais de 100 imperadores que governaram Roma ao longo dessa etapa da história política romana. Né? Então, a gente vai pegar algumas singularidades aí de imperadores. Né? O primeiro, né, talvez um dos mais famosos, né, que era Otávio Augusto, ele que foi sobrinho neto de Júlio César. Agora, preste atenção nisso, muita atenção nisso. César não foi imperador. César não foi imperador, mas todos os imperadores foram Césares. Tá? César passará a ser um título, obviamente que o Otávio Augusto ele vai usar muito, né, do prestígio político do tio, né, no seu governo, então ele vai criar um título. Né, por isso que passava-se pelos imperadores, né, e falava Ave César. Né, então César é um título. Bem como Augusto. Augusto também é um título. Tá? Então, César e Augusto, todos os imperadores o foram. Tá?
Otávio Augusto será o que estruturou, né, o sistema imperial em Roma. Ele fará uma série de reformas, né, como a moralização dos costumes, a centralização política, várias reformas, né, políticas e administrativas, além do embelezamento da cidade de Roma. Ele vai incumbir um senador chamado Mecenas de embelezar Roma, de fazer, né, um paisagismo, prédios, né, e esse nome, guardem, Mecenas, a gente vai falar ainda dele mais adiante na história. Né? A sociedade romana ainda ela baseava-se na renda, lembre-se, né, os patrícios estão lá no topo, depois daquela classe equestre, os homens novos, né, os ricos comerciantes, e abaixo, né, os clientes, os proletários e, por fim, os escravos, que, lembre-se, são a ampla maioria da população romana nesse momento. Tá? Também com Otávio Augusto, né, nós temos aí o Senado, né, com seus poderes muito reduzidos. Embora ele não tenha fechado, o Senado tenha mantido aberto, veja, os imperadores vão concentrar os poderes em suas mãos. Tá? Não fecha-se o Senado por uma questão muito simples. Lembre-se que os romanos não gostavam muito, né, de quando havia apenas um homem que mandava. Né? Teoricamente, isso não acontecia no Império. Por quê? Porque tinha o crivo dos senadores ainda, né? Mas só na teoria, porque na prática, claro, o imperador ele concentrava muitos poderes. Tá? E o auge do governo aí de Otávio Augusto, né, será a implantação, e isso segue-se ao longo do Império Romano, né, de uma política chamada panis et circenses, né, pão e circo. Notem, Roma, né, vai ficar muito rica, lembra, um grande afluxo de riquezas, que vai fazer com que o Estado romano comece a promover aí a distribuição de trigo, né, a venda de trigo mais barato ao conjunto da plebe pobre, né, e principalmente a promoção, né, de jogos de gladiadores. Né, dentro do mundo romano havia uma série de circos. Nós conhecemos o maior deles, que chamava-se Coliseu. Foi o maior dos circos romanos, mas eram diversos ao longo aí, né, do Império Romano. E também é durante o Alto Império que nós vamos ver a Pax Romana. O que é a Pax Romana? É um momento de estabilidade, né? É o momento em que cessam as guerras civis, é o momento em que Roma entra numa calmaria, é o ápice de Roma, é o auge. E você deve lembrar que depois do auge, né, vem a decadência aí, né, como consequência. Então, a Pax Romana é um período aí de bastante estabilidade em Roma. Além do Otávio Augusto, a gente vai destacar alguns outros imperadores desse chamado Alto Império. Né? Outro imperador, né, que vai ter bastante vulto aí é um cara chamado Tibério. Tibério, lembre-se, não é o Tibério Graco, né? Tibério aí, ele é genro de Otávio Augusto, né? E ele vai, embora ele não assuma o título de imperador, ele vai governar Roma como um Augustus, lembre-se, um agraciado dos deuses. Ele vai promover uma grande reforma eleitoral, né, vai acabar com as assembleias, tá? E também será, e é uma das coisas mais importantes aí do período de Tibério, será durante o seu reinado que nós veremos aí, né, a crucificação de Jesus lá na Galileia. Né? Veja, ele governa de 14 a 37, obviamente, depois de Cristo. Tibério teria sido assassinado, isso não se tem uma absoluta certeza, mas ele teria sido assassinado pelo seu neto, né? O Calígula, não é o nome dele, é o apelido, né? Calígula, ele especula-se, né, que ele tinha, né, sérios problemas mentais. Né? Muitos especialistas vão chamá-lo de narcisismo
né, de narcisista, ele vai chegar a nomear, inclusive, o seu cavalo como cônsul de Roma. Né? Ele gostava muito do cavalo dele, Incitatus, era um cavalo branco lá. Ele tinha até uma caminha para o Incitatus do lado da cama dele para ver a quantidade, né, de amor que ele tinha, né, pelo seu cavalo. E ele também acaba mantendo aí um relacionamento incestuoso com a sua irmã Drusila, o que vai chocar tremendamente a sociedade romana. Lembre-se, né, embora os romanos eles fossem bem sapequinhas, né, certas coisas eles não aceitavam, como, por exemplo, o incesto. Né? Então, isso vai chocar grande parte da população romana. Né? Ele também vai fazer algumas leis extremamente imorais aos olhos, né, dos romanos, né? E ele vai perseguir violentamente qualquer um que se opunha a ele. E essa perseguição ela chegou a tal ponto que criou uma histeria em Roma, né, entre os senadores até. E o destino do Calígula não foi muito bom. O Calígula acabou sendo assassinado pela sua própria guarda pessoal. Né? Os pretorianos eram aqueles que faziam a segurança dos imperadores. E ele acabou sendo esfaqueado, né, pela sua guarda pessoal aí, né? Como parte da sua família também acabou sendo perseguida e morta, né, nos eventos que se seguem ao seu assassinato. Aí reza a lenda que os soldados pretorianos encontraram atrás de uma cortina chorando o seu tio Cláudio. E no primeiro momento pensou-se em eliminar Cláudio, mas no final os caras acharam que Cláudio seria muito útil aos seus anseios políticos. Então, a própria guarda pretoriana, e que terá um papel político muito importante na história de Roma, lembre-se, diversos imperadores foram assassinados, inclusive pelas suas guardas pessoais, né? Eles vão aclamar Cláudio, que era tio de Calígula, como imperador, achando que poderiam controlar Cláudio. Ele fez um governo relativamente bom, né? Realizou inúmeras obras públicas, reformas judiciárias, legislativa, né? Administrativa, mas ele acabou casando com a sua sobrinha, com a irmã de Calígula, né? Agripina. E Agripina era uma mulher extremamente ambiciosa, né? Ela não era... Cláudio não era seu primeiro esposo, né? Cláudio vai assumir, inclusive, né, um filho de Agripina chamado Lúcio Enobarbus Nero. E a Agripina tinha um desejo muito grande de tornar o seu filho, né, Nero imperador de Roma. Só que Cláudio era imperador e ainda assim tinha um filho chamado Germânico, que, por ser seu filho de sangue, diferentemente de Nero, né, acabaria herdando o trono de Roma, né, o título de imperador. O fato é que Agripina vai, né, em conluio com Nero, envenenar Cláudio. Deram a ele, provavelmente, cicuta, um dos venenos mais usados aí na antiguidade. E o resultado disso foi a ascensão de Nero ao trono. Tá? Só que Nero, ele acabou tendo problemas com a mãe, né? Os dois também tramaram a morte, o envenenamento do irmão, né, de criação, mas irmão de Nero, o Germânicos, né? E ele acabou tendo um atrito com a mãe, porque a mãe queria ter poderes políticos. Ela não podia mandar, por ser mulher em Roma, mas ela achou que através do filho ela conseguiria manipular politicamente o Nero. Resultado, ele mata a mãe. Tá? Como também será responsável pelo assassinato das duas primeiras esposas, inclusive a primeira esposa grávida, ele matará a chutes, por isso Nero é um dos caras mais tirânicos aí da história, né? Um cara muito mal visto. Os cristãos serão perseguidos violentamente por Nero em Roma, né, nesse contexto aí, e ele chegará a colocar fogo em Roma, vai culpar os cristãos, o que aumentará ainda mais a perseguição a este grupo religioso. Né? Há uma lenda que enquanto
Romardim em Fogo, ele tocava, né, sua harpa lá, apreciando o fogo em Roma, né, mas isso não se sabe se realmente aconteceu. Tá? E nós temos também, durante o governo do Nero, uma baita crise econômica, principalmente porque ele esbanjava, ele vai mandar construir um palácio enorme em Roma para si, né, e isso, claro, vai acabar tendo um sério problema. Né? E o Nero acabará, né, morto aí, né, pela própria espada. Né? Não se tem absoluta certeza, uns historiadores vão dizer, né, que ele cai sobre a própria espada, outros vão dizer que acuado ele vai se suicidar aí, né, acuado pelos inimigos, obviamente vai se suicidar. E inclusive teria dito ele, né, Roma perde um artista nesse momento, ele gostava muito de teatro, de música e assim por diante. O fato é que Nero morre e aí nós teremos, né, como destaque mais tarde um general chamado Tito, né, que era filho de um outro general chamado Vespasiano. Né, Tito vai inaugurar o Coliseu, que era o maior circo aí do mundo romano, né? Tito também foi responsável pela destruição lá do Templo de Salomão, pela destruição de grande parte de Jerusalém, em um grande levante, né, que os judeus fizeram na Palestina, vai expulsar os judeus de lá no que se chamou de diáspora judaica, que nós vimos lá na aula 4. Né? Lembrando que uma diáspora é uma dispersão. Né? O povo judeu foi expulso daquela região. E, por fim, o último imperador aí do período do Alto Império, né? Então, o imperador que se destacou aí em Roma foi Marco Aurélio, chamado de um imperador filósofo, né? E tem uma história, ela não é totalmente verdadeira, pegaram um pano de fundo, né, que vai abordar aí parte, né, do pensamento do Marco Aurélio, que é o filme do Gladiador, muito famoso aí, né, na filmografia. Né? A partir daí nós temos um período de declínio do Império Romano. Tá? Então o Baixo Império, que vai do século III ao século V, marca a decadência de Roma. Duas coisas vão contar tremendamente para esse processo de decadência. O primeiro deles, o fim das conquistas territoriais. Né? Quando Roma para de conquistar terras, né, para de conquistar escravos. Lembrando que havia muito comumente em Roma a libertação dos escravos. Então, ao longo do século III ao V, nós teremos uma baixa da mão de obra escrava. E a gente vai ver que isso vai ter sérias consequências em Roma. Lá na segunda parte dessa aula, a gente vai falar sobre isso. Tá? E aí, nós temos como destaque também aí, né, no Baixo Império, um imperador chamado Marco Antônio Caracalla. Né? Marco Antônio Caracalla vai lançar uma lei. Né? Como é que fala lei em latim? Fala édito, né? Ou lex, né? Mas a gente traduz como édito. Né? Édito é lei. Então, o édito de Caracalla, no ano de 202, criará pela primeira vez na história uma cidadania universal. Você não precisava nascer, né, em Roma para ser cidadão. Você poderia nascer em qualquer parte do Império Romano para você poderia ser considerado cidadão. Né? Obviamente que isso não abrangeria os escravos, somente os homens livres. Então, sendo indiferente o local de nascimento, mas é óbvio que as decisões ainda eram tomadas em Roma. Roma era o coração, né, do Império Romano. Isso depois vai fazer surgir, inclusive, um ditado que foi interpretado muitas vezes erroneamente. Né? Diziam a todos... quem tem boca vai a Roma. Não, quem tem boca vai a Roma. Né? Separado. Então, vaiar de... Né? Não ir a Roma, mas de vaiar Roma, né? de criticar Roma. Né? Por quê? Porque todas as decisões eram tomadas lá.
Depois a gente tem um outro imperador chamado Diocleciano, que vai tentar controlar a inflação que começa a surgir em Roma. Por que começa a aumentar os preços? Porque eles diminuem as conquistas territoriais. Diminuindo as conquistas territoriais, né, a gente vai ver que tem menos escravo, menos produção. Né? Para uma mesma demanda, né, a matemática é simples, os preços vão aumentar. Né, lei da oferta e da procura. Embora não houvesse, né, esse conceito teórico, ele acontecia na prática. Então, o Diocleciano vai tabelar os preços, congelamento de preços, não pode aumentar, né, os preços em Roma, uma tentativa aí, né, de controlar a inflação. Inflação gera crise econômica, e crise econômica, né, vai desestabilizar a política em qualquer momento da história. Tá? Ele também tenta resolver um sério problema romano, né, que é o tamanho do império. Lembre-se, Roma vai desde a Inglaterra até a Palestina, então era muito grande o Império Romano, né, e tinha um problema aí de administração. Então ele vai repartir administrativamente, lembre-se, ele não divide o império, cuidado para não confundir com o Teodócio depois. O Diocleciano ele vai dividir politicamente o mundo romano, né? Ele vai criar as chamadas tetrarquias, né? Ele vai tetraquatro. Então serão 2 Césares e 2 Augustos. Teremos 4 mandatários em Roma, numa tentativa de sanar os problemas administrativos do mundo romano. E Diocleciano foi o último imperador a perseguir violentamente os cristãos. Tá? Depois de Diocleciano, há um crescimento muito grande dos cristãos. Né? Quanto mais eles eram perseguidos, mais cresciam. Né? Isso se deve principalmente à promessa do cristianismo de vida após a morte. Tá? Então, o Diocleciano foi o último imperador a perseguir violentamente os cristãos. Com Constantino, né, a gente vai ver que haverá, né, uma flexibilização, digamos assim, na religião romana. Veja, os romanos não perseguiam religiões alheias, ao contrário, eles muitas vezes absorviam, como a gente vai ver com os gregos, como a gente vai ver com os egípcios, com os persas e com os próprios judeus. Lembre-se, o cristianismo, né, ele nasce na Judéia, o cristianismo é uma religião judaica. O fato é que o cristianismo não era permitido, ele era proibido até 313, por isso que os cristãos eram perseguidos no mundo romano, porque era uma religião ilegal. O que é que acontece? Após o Diocleciano, com o crescimento dos cristãos, né, começa a haver uma grande guerra civil em Roma, né, por questões religiosas, pela perseguição aos cristãos. Resultado disso, né, estava desestabilizando muito Roma. Então, o Constantino irá lançar o Édito de Milão. Né? No ano de 313, o Édito de Milão vai conceder liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos vão ser oficializados, né, como uma religião, né? O cristianismo será oficializado como uma religião romana. E o Constantino também vai criar, já existia, na verdade, a cidade, ele vai dar um nome a ela, né? A cidade chamava-se Bizâncio, né? Fica bem aqui, ó, né? No interregno entre o Oriente e a Europa, né? Ele vai rebatizar a cidade de Bizâncio em homenagem a ele mesmo. Né? Ele vai fundar a cidade de Constantinopla como uma segunda capital, né, do Império Romano. E muito importante lembrar aqui, ó, do Constantino, que ele criou, né, a Lei do Colonato. A Lei do Colonato foi uma tentativa de resolver o problema da falta de mão de obra em Roma. Lembre-se, Roma vai parar de conquistar terras a partir do século III, veja, Constantino está no começo do século IV, parando de conquistar terras, menos escravos, menos mão de obra, menor produção, aumento de preços. Tá? Então, Constantino vai tentar levar aqueles proletários que estavam lá, né, ociosos na cidade, e vai fixá-los no campo, por isso a Lei do Colonato.
A regra era você não pode mais sair de lá. Vou te dar um pedaço de terra e você não sai mais de lá. A intenção é que esses caras viessem a produzir mais, né, e aí resolveria o problema da falta de mão de obra. A gente vai ver por que é que não deu certo isso na segunda parte dessa aula. Né? E o último grande imperador aí de Roma a se destacar foi Teodócio. Né? Teodócio, ele, quando ele assume Roma, a grande parte da população romana já era cristã. Tá? Então, ele teria problemas em governar como Augustus. Então, ele fará uma jogada política extremamente esperta. Ele abrirá a mão de ser Augustus, né, de ser um agraciado dos deuses, e ele, né, vai abolir a religião politeísta romana. Né? Ele vai abolir o paganismo de Roma. Pelo Édito de Tessalônica de 380, o Teodócio vai institucionalizar o cristianismo. Se o Constantino oficializou o culto cristão, o Teodócio tornou ele o único possível, a religião oficial de Roma, e vai perseguir violentamente, né, os pagãos. Né? Quer dizer que o jogo virou, queridinha. Né? Os pagãos agora que serão perseguidos pelos cristãos. Inclusive, foi Teodócio que aboliu as Olimpíadas. Né? As Olimpíadas só viriam a ser realizadas mais de 1.500 anos depois, né? As Olimpíadas modernas. Né? Então, o Édito de Tessalônica tornou o cristianismo a única religião possível em Roma. Bem como também o Teodócio irá dividir, agora sim, agora nós teremos a divisão do Império Romano em duas partes. Notem, né? Esta parte em laranja será o Império Romano do Oriente, ao qual ele vai, né, destinar a um de seus filhos, né? E este é o Império Romano do Ocidente, a quem ele vai destinar a outro, né, de seus filhos. O fato é que, depois de Teodócio, né, principalmente a parte ocidental começará a entrar em declínio, a ter sérios problemas aí, né, principalmente por conta dos ataques constantes de uma galera que estava aqui nessa região que os romanos chamavam de Germânia. Mas é óbvio, não é só por isso, né, que nós teremos esse problema para os romanos. É uma série de problemas que nós vamos ver na segunda parte dessa aula, tá, e que levou ao colapso do mundo romano. Tá? Logo em seguida, você pode assistir a parte 2, né, dessa videoaula. Tá? E a gente se vê lá no Google Meet.